O céu não anunciou o fim com trovões, nem com fogo. Ele apenas calou, como se Deus tivesse virado o rosto. Me chamo Miguel. Sou padre há mais de 20 anos. E na manhã em que o mundo acabou, eu estava de joelhos, rezando. Era a missa das 5. A igreja estava vazia, como tantas vezes. Só os fiéis fantasmas, aqueles que vêm quando ninguém mais vem. A luz das velas tremia. O som do vento passava pelas frestas do vitral como um sussurro. Eu lia o Salmo 91, aquele que promete abrigo e proteção, quando a vela da direita apagou sozinha. Nenhuma corrente de ar, nenhuma explicação. Foi ali que senti, pela primeira vez, que algo havia mudado. Não era medo, era ausência. Ausência de sentido, de presença, de propósito. Na sacristia, o rádio estava mudo. O relógio da torre marcava 5h45 e não se movia. E então, o som, um zumbido grave, vindo do céu, como um lamento contínuo. Saí para a frente da igreja e olhei para cima. A cidade inteira estava parada, luzes apagadas, pássaros voando em círculos. E no céu, algo, não uma nave, não uma estrela, era como um rasgo no tecido da realidade, como se alguém tivesse puxado o véu e por um instante nos deixado ver o que não deveríamos. Quando as primeiras pessoas começaram a correr, eu não me movi. Fiquei ali, parado, com a batina balançando ao vento e uma Bíblia apertada no peito. Não por fé, por medo. Então eles desceram, não como anjos, não como demônios, mas como juízes, criaturas altas, de pele pálida, olhos negros, sem rosto, sem alma. Elas caminhavam em silêncio e as pessoas sumiam. Vi uma mulher gritar, agarrar o filho nos braços e correr. A criatura apenas estendeu a mão e ambos se desintegraram. Sem sangue, sem corpo, sem grito final, só o nada. Naquele instante, entendi algo terrível. Não era o fim do mundo. Era o começo de um julgamento. Corri de volta para a igreja. Tranquei as portas. Acendi todas as velas. Quis rezar, mas as palavras não vinham. Ali, de joelhos, em frente ao altar, eu chorei. Pela minha fé, pelo meu medo, pelas vidas que desapareciam sem explicação. E foi então que ouvi uma voz, não divina, não humana, mas dentro da minha mente. Ela disse apenas uma frase: você ainda não foi escolhido. Desde então, eu caminho, entre escombros e silêncio, entre rezas vazias e gritos abafados. Sou um padre sem igreja, um homem sem respostas, um sobrevivente que viu o céu calar. E esta é a história do meu primeiro dia no inferno. Acordei às 4 da manhã, como de costume. O corpo já não precisava de despertador. O hábito é uma espécie de relógio invisível. Lavei o rosto com a água fria da torneira da sacristia. Fiz o sinal da cruz olhando para o espelho rachado e vesti minha batina preta com cuidado, como quem se prepara para um ritual antigo. Naquela madrugada, tudo estava mais silencioso do que o normal. Não o silêncio comum das madrugadas em Bright Vale, mas um silêncio espesso, pesado, como se o ar estivesse segurando a respiração. Fui até a cozinha da paróquia preparar o café. O cheiro do pó se misturava ao aroma da cera derretida das velas e ao leve perfume de madeira antiga das paredes da igreja. A chaleira apitava quando comecei a ouvir os sinos das outras igrejas. Mas havia algo estranho. Os sinos não estavam marcando a hora. Tocavam de forma errada, descompassada, como se tivessem sido balançados por mãos trêmulas. Olhei pela janela. As luzes da rua estavam mais fracas. Oscilavam. Uma delas piscava sem parar, como um código que ninguém ensinou a decifrar. Ainda assim, fui abrir a igreja. Sempre abro às 5 para a missa das almas esquecidas, um rito que mantenho para aqueles que já se foram e ninguém mais reza por eles. A maioria dos dias sou o único presente, mas nunca deixei de fazer. Naquela manhã, nenhum fiel apareceu.
nem mesmo Dona Teresa, que nunca faltava, mesmo com as dores nas pernas e a respiração curta. Sentei no primeiro banco da nave central. A Bíblia repousava aberta no altar, mas não me aproximei. Senti um peso nos ombros, um frio na espinha. O vitral de São Miguel Arcanjo tremia levemente com o vento, mas parecia observar-me. Uma paranoia? Talvez. Mas já vi coisas demais ao longo da vida para ignorar sinais. Foi quando ouvi o primeiro estalo, como um curto-circuito, vindo da torre do sino. Subi devagar, degrau por degrau, com uma lanterna na mão. A cada passo, o som ficava mais agudo. Ao chegar ao topo, encontrei algo impossível. Os ponteiros do grande relógio da torre estavam girando rápido demais, rodando em círculos, como se o tempo tivesse enlouquecido. Encostei na estrutura de ferro e levei um choque. A lanterna apagou. Desci de volta e fui direto para o rádio na sacristia. Era um modelo antigo, de válvula, mas sempre funcionava. Girei o botão e tudo o que ouvi foi um chiado. Depois, uma interferência e uma frase curta, quase um sussurro. Eles estão nos escolhendo. A frase sumiu tão rápido quanto surgiu. Tentei ajustar o dial, mas só consegui captar zumbidos e distorções. A atmosfera parecia pesar sobre meus pulmões. Decidi sair. Fui até a frente da igreja e observei a rua. Bright Vale estava acordando, mas de forma errada. As casas estavam acesas e vazias, portas abertas, televisores ligados sem imagem. Um cachorro latia para o céu. E o céu estava pálido, sem nuvens, sem luz, como se o sol estivesse com medo de nascer. Foi aí que vi algo no final da rua. Uma figura, alta, magra, parada no cruzamento. Pensei ser um morador, talvez um sem-teto. Dei um passo à frente e acenei. A figura não respondeu. Só inclinou levemente a cabeça para o lado, como quem observa um animal de longe. Senti um arrepio na nuca. E então, ela se virou e sumiu por entre as casas. Voltei correndo para dentro. A sensação de que algo enorme estava prestes a acontecer me invadiu por completo. Rezei, mais por reflexo do que por fé. Os salmos saíam da minha boca como uma repetição vazia. E mesmo assim, continuei. De repente, o sino da igreja tocou sozinho. 3 vezes. Um som seco, metálico, como um alarme. Saí novamente. E então, aconteceu. Às 5h45, a cidade parou. Todas as luzes apagaram ao mesmo tempo. Os carros que passavam na avenida principal desligaram sozinhos. Celulares não funcionavam. O rádio da viatura policial em frente à padaria emitiu uma sequência de estalos e morreu. O mundo perdeu a energia, literalmente. E o som mudou. Um zumbido grave, vindo do céu, tomou conta de tudo. Não era um som natural. Era algo que se sentia nos ossos, no estômago, na alma. Algo que dizia: você está sendo observado. Pessoas começaram a sair de casa, confusas. Algumas gritavam, outras filmavam com seus celulares inúteis. Um homem caiu de joelhos no meio da rua. Uma criança chorava, chamando pela mãe, que segundos depois desapareceu na frente de todos, como fumaça puxada pelo vento. Eu assisti tudo, parado, em silêncio, sem entender, mas sentindo. Sentindo que aquilo não era uma invasão, era uma seleção. Voltei para dentro da igreja e fechei as portas. A madeira vibrava como se algo batesse do outro lado. E ainda assim não havia som algum além do zumbido. Até que, de novo, a voz dentro da minha cabeça falou: você ainda não foi escolhido. E tudo se calou. A cidade explodiu, em silêncio. Não houve sirenes, não houve gritos, só um estalo no ar, como o rasgo de um pano invisível, e o mundo começou a se desfazer. Estava dentro da igreja, sentado no chão da sacristia, quando a vidraça principal se partiu sem motivo. O vitral de São Miguel caiu aos pedaços, e os cacos estouraram em 1000 direções, como se tivessem vida própria. Nenhum vento, nenhuma explosão visível, mas tudo vibrava.
Era como se a própria matéria estivesse se recusando a continuar existindo. Saí correndo, tropeçando pelos corredores, ainda segurando a Bíblia como um escudo inútil. Lá fora, a rua já era outra. Carros parados, portas abertas, roupas caídas no asfalto, mas sem corpos dentro. Um caminhão de entrega estava atravessado na avenida principal. Faróis ainda acesos, rádio sintonizado em estática. Avancei pelo bairro como quem atravessa um campo minado. A cada esquina, uma cena diferente de destruição inexplicável. Um playground abandonado, com os balanços se mexendo sozinhos. Um mercado com as prateleiras intactas, mas sem um único ser humano. Um ônibus escolar parado com as mochilas espalhadas pelo chão e nenhum sinal das crianças. Comecei a correr. Não sabia para onde, só sabia que não podia parar. Ao virar uma esquina, vi uma nuvem negra pairando sobre a cidade. Não era fumaça, era algo denso, elétrico, como uma tempestade concentrada em um só ponto do céu. Relâmpagos pulsavam dentro dela, mas não havia trovões, apenas aquele zumbido grave, constante, que me fazia ranger os dentes sem perceber. Foi então que os vi. 3 deles caminhavam pelo asfalto como espectros. Altos, magros, pele azulada com uma leve luminescência sob a pele. Movimentos elegantes demais para serem humanos. Um deles se virou na minha direção, como se já soubesse que eu estava ali. Eu congelei, ele deu um passo e então parou. Apenas me observou. Meus joelhos fraquejaram. Não havia malícia naquele olhar. Não havia ira. Havia cálculo. Uma frieza absoluta. Era como se aquela criatura estivesse tentando entender se eu merecia ser apagado ou preservado. Foi nesse momento que vi uma mulher tentando fugir com o filho nos braços. Ela correu por trás de mim, aos berros. O alienígena nem a tocou, só ergueu um dos braços e ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. O garoto caiu no chão, sozinho, gritando por ela. Fui até ele. Peguei-o no colo sem pensar. Estava em choque, olhos arregalados, pele gelada. Levei-o de volta para a igreja, o único lugar que ainda me parecia minimamente seguro. Enquanto corria, vi mais daquilo. Pessoas sendo sugadas para o nada, casas colapsando como castelos de cartas, uma praça inteira mergulhada em silêncio absoluto, onde nem o som dos meus passos existia. Tentei gritar, mas nada saiu. Era como estar dentro de um pesadelo mudo. Dentro da igreja, coloquei o garoto no chão e o cobri com uma túnica antiga. Ele tremia, mas ainda respirava. Perguntei seu nome. Ele respondeu baixinho. Liam. Liam não sabia onde estava sua casa. Só lembrava da mãe dizendo para correr. Eu não sabia o que fazer. Apenas sentei ao lado dele. E juntos escutamos os sons lá fora. Ou a falta deles. Foi quando ouvi algo diferente. Uma batida forte, sequenciada. Como se alguém estivesse tentando entrar na igreja. Levantei-me e fui até a porta principal. Olhei pelo vitral estilhaçado e congelei. Não era um alien, era um homem. Cabelos grisalhos, rosto sujo de sangue e poeira, segurando uma arma. Vestia um colete da Guarda Civil de Bright Vale. Batia na porta com desespero. Abri. Ele entrou cambaleando, apontando a arma por reflexo. Tem mais alguém aqui? Perguntou. Assenti com a cabeça, apontando para o menino. Eles estão vindo, Chipadre. Eles não param. Eu vi um cara. Ele tentou atirar neles. Foi como atirar numa sombra. Eles não reagem, não sentem, só escolhem. Ajudei-o a se sentar. Estava em choque. Disse que se chamava Malcolm. Era segurança de um hospital. Estava de plantão quando tudo caiu. Viu médicos desaparecerem diante de seus olhos. Ouviu uma transmissão de rádio dizendo que a zona nula estava se expandindo. Eu não sabia o que era a zona nula, mas aquilo não soava bem. Malcolm pegou uma garrafa de água da sacristia e bebeu como se fosse o último gole da terra. Apontou para o altar. Você ainda acredita nisso, padre?
Olhei para a cruz caída no chão. Hesitei. Ainda acredito em esperança, respondi. Nesse momento, uma luz intensa atravessou os vitrais destruídos. Era uma espécie de scanner, um facho de energia que varria o ambiente. Corremos para o porão. Levamos Liam nos braços. Descemos pelos fundos, pelos antigos túneis que ligavam a igreja ao cemitério. O caos lá em cima era absoluto. Explosões sem som, raios que desintegravam, gente correndo, se jogando no chão, rezando em todas as línguas. Dentro dos túneis, o som era abafado. Liam dormia em meus braços. Malcolm andava atrás de mim, suando, murmurando orações que nem ele sabia que lembrava. Chegamos ao ossuário antigo, velas apagadas, cheiro de umidade e tempo. Era o lugar mais frio da igreja. E naquela noite, o mais seguro. Sentamos ali, no escuro. Padre, por que eles não matam todo mundo? Ele perguntou. Demorei a responder. Porque ainda estão escolhendo. Malcolm me olhou como se eu tivesse dito a verdade mais terrível do mundo. E talvez tivesse. O abrigo improvisado nos túneis durou apenas algumas horas. Não pela presença dos alienígenas, mas pelos humanos. Liam dormia encolhido, usando minha batina dobrada como cobertor. Malcolm, o segurança, estava inquieto. Já reparou? Seus olhos estavam arregalados. Talvez eles sejam deles. Me levantei devagar, protegendo Liam com o corpo. Ele é só um menino, Malcolm. Está com medo, como todos nós. Você não viu o que eu vi? Um garoto de uns 12 anos fez um deles parar. Eles se encararam e o alienígena abaixou a cabeça. Não o matou. Deixou ele ir. O que isso significa? Que talvez nem tudo esteja perdido. Ele riu. Um riso seco, cínico. O que nós já perdemos e só não percebemos ainda. Ficamos em silêncio por um tempo. O ar estava denso. As velas tinham acabado. Eu escutava a respiração de Liam, lenta, entrecortada, e o tamborilar nervoso dos dedos de Malcolm na coronha da pistola. Foi quando ouvimos vozes, não zumbidos, não ecos, vozes humanas. Subimos, com cuidado. O acesso à sacristia estava intacto. O vitral, agora só moldura de aço e vidro quebrado, mostrava a rua sob a luz fria do céu alienígena. 6 pessoas caminhavam entre os destroços, lideradas por uma mulher com colete militar. Ela carregava uma mochila nas costas e algo metálico nas mãos. O grupo parecia exausto, mas focado. Decidi abrir a porta. Eles entraram em alerta. Armas erguidas, gritos. Somos sobreviventes, gritei. Um padre, um segurança e uma criança. A mulher fez sinal para abaixarem as armas. Meu nome é Amanda, Sargento Amanda Brooks. Estamos indo para o norte, tentar chegar a uma estação de rádio. Há transmissões. Alguém ainda está tentando avisar. Malcolm sorriu de alívio. Eu também. Liam apenas se escondeu atrás de mim. O grupo se acomodou dentro da igreja. Um dos homens, chamado Diego, carregava suprimentos. Outro, Franklin, tinha uma ferida feia na perna, enfaixada às pressas. Amanda pediu silêncio. Falava pouco, mas com autoridade. A cidade colapsou, mas há bolsões de sobreviventes e algo está errado com os alienígenas. Alguns dispositivos deles estão falhando. Tivemos uma chance e escapamos. Para onde vocês vão? Perguntei. Há uma estação a 20 quilômetros. Shade, o homem da rádio, deixou instruções. Ele falou sobre uma origem Colmeia Zero. Mas não sabemos o que é. Só sabemos que ele confiou em nós e que o governo nos deixou. A menção ao nome Shade fez algo se mover dentro de mim. Eu também ouvira aquela voz, aquela mensagem. Eles estão nos escolhendo. Liam puxou minha manga. Padre, o rádio da mamãe falava dele também. Shade. Amanda se aproximou. Como assim? Era uma voz. Ele dizia que alguns lugares eram armadilhas, que nem todo mundo que desaparece morre. Alguns se entregam. A tensão voltou. Malcolm se levantou. Eu disse, eles estão entre nós.
Alguns colaboram. Você, Amanda, como sabe que podemos confiar em você? Ela não respondeu de imediato, apenas abriu a mochila. De lá, retirou um dispositivo estranho, metade militar, metade alienígena, um pulsador de luz e som. Aquele objeto parecia vivo. Eu peguei isso na base 27 e quase morri por isso. Não sei o que é, mas Shade dizia que a chave está com ela. Uma doutora, Eleanor Voss. Estamos tentando encontrá-la. Ela pode entender isso. Malcolm apontou a arma para ela. Ou você já está comprometida. Talvez eles tenham deixado você viva de propósito. Baixa essa arma agora, Malcolm. Eu disse. Firme. Ele hesitou. Por um instante, o caos deixou de ser externo. Estava ali, entre nós. Um gatilho distante de mais uma morte sem sentido. Amanda deu um passo à frente. Se eu quisesse matar vocês, já teria feito. Estamos do mesmo lado. E se não estivermos, então já perdemos de qualquer jeito. Malcolm abaixou a arma. O grupo passou a noite na igreja. Conversamos pouco. Alguns dormiram nos bancos, outros ficaram vigiando. Eu sentei perto do altar, com Liam adormecido no meu colo. Durante a madrugada, Franklin piorou. A perna infeccionava. Amanda tentou improvisar curativos, mas ele delirava. Chamava por alguém chamado Jonas e repetia: eles não querem nos matar, querem nos transformar. As palavras me gelaram. Na manhã seguinte, tomamos a decisão. O grupo partiria ao norte. Amanda nos convidou, mas Malcolm recusou. Eu vou para o sul. Vi uma base de refugiados. Talvez estejam vivos, talvez não. E você, padre? Olhei para Liam. Depois, para a igreja. Eu vou com vocês. Ele não pode ficar sozinho. Amanda assentiu. Antes de partirmos, Malcolm se aproximou de mim. Se você sobreviver e encontrar a tal colmeia zero, reze por nós, por todos nós. Eu prometi. E quando olhei para a cruz caída no chão, não pedi proteção, pedi compreensão. Porque naquela manhã, depois de 24 horas de horror, eu já não rezava por salvação. Rezava para entender por que ainda estávamos vivos. Seguimos para o norte ao amanhecer, por ruas vazias, avenidas rachadas e bairros que já pareciam ruínas de uma guerra que ninguém viu começar. Éramos 6 ao todo. Amanda à frente, decidida, quase obsessiva. Diego e Franklin atrás dela, este último apoiado numa bengala improvisada. Eu no centro, com Liam sempre ao meu lado, e uma jovem chamada Ruth, que mal falava, mas mantinha os olhos em tudo. Durante o trajeto, Amanda falava pouco. Ela andava com a arma pronta, como se esperasse que o chão se abrisse a qualquer momento. O dispositivo alienígena na sua mochila às vezes pulsava sozinho, emitindo luzes que pareciam tentar se comunicar, mesmo sem som. Ruth me puxou pelo braço. Em um momento de pausa, perto de um posto de gasolina abandonado. O padre, Amanda está escondendo algo. Como assim? Ela fala desse Shade, dessa doutora, mas nunca contou como sobreviveu ao ataque da base. Nem porque carrega esse troço. E Franklin, você já reparou como ele fica estranho toda vez que alguém toca no assunto? Olhei para Amanda à frente, em silêncio, com os olhos cravados no horizonte. E você? Perguntei. Está escondendo algo? Ela desviou o olhar. Todos estamos, padre. Seguimos. Ao meio-dia, chegamos a uma fábrica abandonada. Era nosso ponto de descanso antes da última etapa até a estação de rádio. O local parecia seguro. Muros altos, portões trancados por dentro, salas onde podíamos nos abrigar por algumas horas. Mas a tensão entre o grupo crescia. Amanda fazia anotações num caderno velho, acompanhando padrões de comportamento dos invasores. Ruth tentava acalmar Liam com histórias sobre um lugar onde ainda existiam cores no céu. E Franklin começou a suar frio, mesmo com a febre controlada. Suas mãos tremiam, os olhos fugiam do grupo. Eu me aproximei. Está tudo bem? Ele me olhou, e naquele momento vi algo terrível. Culpa. Padre, ele murmurou. Eu menti. Sobre o quê? A estação.
Não foi Shade que mandou o sinal. Fui eu que liguei a transmissão automática. Shade já estava morto quando chegamos lá. Um silêncio caiu. Amanda largou o caderno. O quê? Franklin respirava com dificuldade. Ele estava lá, morto, mas tinha deixado tudo armado. Mensagens, instruções, mapas e um aviso final. Vocês ainda têm escolha, mas ela será tirada em breve. Ruth se levantou. Então por que mentiu? Porque se eu dissesse a verdade, ninguém viria comigo, ninguém continuaria, e eu precisava continuar. Amanda sacou a arma. O que mais está escondendo? Franklin hesitou. Eu vi um deles, dentro da estação. Não era como os outros, era menor. E falava, usava nossa língua. Disse que a conversão já começou. E me deixou sair. Ruth deu um passo para trás. Diego xingou. Liam me agarrou pelo braço. O que é a conversão? Perguntei. A voz baixa, o medo crescendo. Franklin respondeu com os olhos marejados. É quando paramos de resistir e começamos a aceitar. Amanda se aproximou, a arma trêmula nas mãos. E você aceitou? Não, mas comecei a entender. Isso não é resposta. Então ouve isso. Franklin sussurrou, tirando algo do bolso. Era um pequeno pendrive. Colocamos em um dos computadores da fábrica. A tela acendeu. Um vídeo apareceu. Shade, cansado, sujo, falando diretamente à câmera. Se você está vendo isso, é porque os sinais chegaram até você. Ou porque já é tarde demais. Eles não querem destruir tudo. Querem moldar, recriar. Eles estudam, testam, comparam. E agora começam a interferir diretamente. E se você ouviu meu nome, saiba, eu não sou um salvador. Só um homem tentando avisar antes que todos escolham se calar. Padre Miguel, sim, estou falando com você. Eles te deixaram viver. Use isso. Vá até o Refúgio Verde. A verdade está lá. Mas leve a criança. Ela é o que eles não esperavam. A gravação se apagou. Meu corpo gelou. Ele sabia meu nome. Amanda guardou a arma. O Refúgio Verde. Shade dizia que era uma armadilha. Talvez seja, ou talvez seja a resposta. Foi nesse instante que ouvimos o som. Não zumbido, não voz, mas passos, pesados, perfeitos. Como se o concreto estivesse sendo analisado a cada toque. Eles haviam nos encontrado. Amanda correu para a janela. 3 figuras estavam no pátio da fábrica. Não avançavam, observavam. E com elas, um humano. Era Malcolm. Vestia uma espécie de colete novo, colado ao corpo. Seus olhos brilhavam em azul. Não! Gritei. Amanda me segurou. Ele escolheu. Malcolm deu um passo à frente. Padre Miguel, Liam, voltem comigo. Vocês ainda têm tempo. Eles não querem nos destruir. Eles querem nos ensinar. Ruth começou a chorar. Ele está diferente. Malcolm estendeu a mão. Não lutem contra isso. Shade mentiu. O Refúgio Verde é o começo da cura. Amanda puxou o dispositivo da mochila. Ele vibrava, girando, quase em êxtase. Se vamos morrer aqui, pelo menos vamos entender o porquê. Ela apertou um botão. Um pulso azul saiu do núcleo do objeto. Os 3 alienígenas recuaram. Malcolm gritou, levando as mãos à cabeça. Isso dói. Por quê? Por que vocês resistem? Eu avancei até ele. Encarei-o de perto. Porque nem tudo que brilha é luz. E então, Liam fez algo inexplicável. A criança saiu de trás de mim, caminhou até o centro do pátio e encarou os 3 alienígenas. Silêncio. Eles pararam, todos. E então, Liam falou. Deixem eles irem. Os 3 inclinaram a cabeça, como obedecendo. Malcolm caiu no chão, desmaiado. Amanda puxou Liam de volta, em choque. O que foi isso? Eu só consegui dizer. Eles escutam ele. Partimos naquela mesma noite, levando Franklin ferido, Amanda com o dispositivo, Ruth em silêncio e Liam dormindo como se nada tivesse acontecido. O Refúgio Verde nos esperava.
e dentro de mim a fé não havia voltado. Mas agora eu tinha algo diferente. Propósito. O céu de Bright Vale continua parado. Aquelas naves ainda pairam acima de tudo como olhos sem pálpebras. Mas, por alguma razão, elas não atacam mais. Faz 3 dias que deixamos a fábrica. 3 dias fugindo por caminhos que não constam em mapas, desviando de zonas mortas, onde o som some e a própria luz parece duvidar da realidade. A cada novo passo, o mundo parece mais distante daquilo que um dia foi. As ruas não são mais ruas. São corredores de uma prisão invisível, onde cada esquina guarda um julgamento que talvez nunca termine. Chegamos perto do Refúgio Verde ontem à noite. De longe, parece um centro comunitário comum. Fachada branca, bandeira americana ainda tremulando, gerador funcionando, mas algo está errado, muito errado, porque ninguém entra e ninguém sai. O portão principal está aberto, mas não há um som sequer vindo de dentro. Ruth olhou para mim. Ainda acha que devemos entrar? Amanda respondeu antes que eu pudesse. Shade disse que a verdade estava lá. E ele sabia do padre, sabia do Liam. Isso não pode ser coincidência. Coincidência. Essa palavra perdeu o sentido desde que vi um homem se desintegrar no meio de uma oração. Desde que ouvi uma criança dar ordens a seres que não obedecem a ninguém. Liam segura minha mão. Ele não fala desde o episódio na fábrica, mas também não parece com medo. É como se soubesse o que estamos fazendo, como se já tivesse feito esse caminho antes. Franklin não resistiu, morreu na segunda noite. A febre venceu. Antes de partir, murmurou uma última frase. Eles estão nos moldando pelo que há de pior, mas também pelo que há de melhor. O enterramos atrás de um posto de gasolina, entre destroços e cartazes antigos de eleição. Ruth chorou. Amanda fechou os olhos. Liam fez o sinal da cruz, mesmo sem entender o gesto. E eu não rezei. Pela primeira vez, achei que rezar era pouco, que talvez seja a hora de fazer perguntas ao invés de apenas entregar respostas. A entrada do Refúgio Verde está a poucos metros de onde escrevo isso. Sim, estou escrevendo, em um velho caderno encontrado na mochila de um voluntário desaparecido. Talvez ninguém leia, talvez sim, mas preciso deixar registrado. Preciso contar que o mundo não acabou com uma explosão. Acabou com uma escolha. Eles chegaram e não exigiram adoração nem rendição. Eles observaram. Eles testaram. E agora, eles esperam. Shade disse que a conversão viria em fases, que ela começaria nos gestos, depois nos pensamentos e, por fim, na fé. Eu era um padre. E por muito tempo acreditei que fé era o que nos separava do caos. Hoje, acho que é exatamente o que nos aproxima dele. Porque acreditar, no fim, é se entregar a algo que não se pode controlar. E os humanos são péssimos em lidar com o que não controlam. Amanda está pronta, Ruth também. O dispositivo alienígena, que antes pulsava de forma errática, agora está silencioso, como se estivesse esperando por algo, ou por alguém. Liam me olha, não com medo, mas com certeza. Estamos prontos, padre? Ele pergunta pela primeira vez em 2 dias. Respondo com a verdade mais difícil de todas. Não. Mas mesmo assim, vamos, abrimos os portões. E o refúgio nos engole com seu silêncio. Não sei o que vamos encontrar, não sei se voltaremos, mas se alguém um dia ouvir isso, saiba, nem todos foram apagados, nem todos foram corrompidos. Alguns de nós ainda lembram quem eram. E se eu cair, que isso fique como testemunho, eu fui Miguel e resisti o quanto pude. Não com armas, não com ciência, mas com memória, porque há algo que nem eles conseguem apagar, a verdade, e ela está chegando.